Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, internautas, todo o rádio ouvinte, o telespectador que nos acompanham nessa série de programas que nós intitulamos o Evangelho segundo o Espiritismo em sua simplicidade. Nós temos feito comentários em torno dessa obra básica de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No programa anterior, nós iniciamos o capítulo 5 desse livro, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos. E vamos hoje dar continuidade a esses comentários. No outro programa, falamos inclusive do significado das bem-aventuranças e lembramos que Allan Kardec sempre inicia os seus capítulos fazendo transcrição de versículos dos evangelistas. E no caso aqui, nós centralizamos nos versículos de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino de Deus é para eles. Falamos sobre a justiça das aflições, as causas atuais e passadas das aflições. E dando prosseguimento a esses comentários sobre o que foi escrito por Allan Kardec nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há um item intitulado Esquecimento do Passado. Porque muitas pessoas perguntam, mas por que nós esquecemos o passado? Se nós somos espíritos reencarnados, se nós temos muitas vidas, por que eu não me lembro do passado? E aí os espíritos esclareceram a Allan Kardec que o esquecimento do passado é uma bênção. O esquecimento do passado permite que na atual existência, no nosso ambiente do lar, no ambiente do trabalho, em qualquer contexto da vida, de repente nós estamos convivendo com uma pessoa que nos causou problema ou vice-versa no passado. Se a gente tivesse a lembrança e o reconhecimento imediato, não haveria a possibilidade fácil da reaproximação, de um processo novo de convivência. Então o esquecimento do passado é uma bênção. E sobre isso, inclusive, há muitos romances espíritas, assinados pelo espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, por vários espíritos que escreveram por intermédio de Ivone Pereira, e que mostrando assim grupos ou clãs de espíritos que vão vivendo em vários momentos dentro de uma proposta de aprimoramento, de progresso espiritual. E o esquecimento do passado é muito importante. Agora, evidentemente que às vezes, quando nós encontramos uma pessoa, nós tanto podemos ter a sensação do já visto, como podemos ter uma sensação inata de simpatia ou de antipatia. Às vezes pode estar relacionado também com essa situação de um pré-conhecimento, de uma convivência que houve em um passado. Mas o importante é lembrarmos que o esquecimento do passado é indispensável, é importante para o nosso progresso. E para nós, não é bom termos a curiosidade de ficarmos buscando informações com alguns médiuns se podemos saber algo do passado. Não é conveniente e necessariamente isso não faz bem para nós, Então é preferível tocar daqui para frente e buscarmos sempre processos de renovação e de superação. Allan Kardec também escreveu sobre os motivos de resignação, e aí tem tudo a ver com os comentários que fizemos no programa anterior, lembrando da justiça divina que nos permite, através da resignação,
do propósito de melhoria, de superação, irmos transitando nas novas vidas, nas novas existências, agora já procurando dar um passo para frente, né? Então, hoje nós sabemos que se a dor ela nos perturba, se nós soubermos suportá-la e vencê-la e praticando sempre o esforço da boa intenção e do bem, então nós vamos ter sempre razões para irmos suplantando, de termos melhores condições ou melhores momentos de qualidade de vida. Quando a gente fala em qualidade de vida, significa que no momento de dor, de doença, de problema, de aflição extrema, se nós nos desesperarmos, o problema aumenta. Mas se a gente tiver fé, confiança em Deus e a certeza na vida futura e buscarmos através da oração o apoio da espiritualidade, dos nossos benfeitores, dos nossos espíritos guardiões, nós vamos ter força para irmos vencendo, para irmos suplantando todas essas dificuldades. Allan Kardec trata também da questão do suicídio e da loucura entre as aflições. O suicídio, a interrupção da vida pela própria pessoa, é na verdade um desastre, vamos assim dizer, porque não compete a nós interrompermos a nossa existência. É uma dádiva de Deus que nós temos de estarmos aqui reencarnados. E o corpo, segundo André Luiz, é o primeiro e é o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. Então, a reencarnação é um meio, a educação divina é o fim. Então, nessas condições, nós temos que preservar, pela nossa saúde, com o nosso esforço, superarmos as dificuldades, os problemas, as aflições e nunca intentarmos contra a própria vida. A interrupção da vida só leva do outro lado à grande surpresa que muitos espíritos se manifestam assim: meu Deus, eu matei meu corpo e continuo a pensar, a viver e a sofrer. Então, a interrupção da vida física não exime ninguém dos seus problemas, pelo contrário, apenas complica. Mas mesmo assim, os suicidas terão condições de um dia, no mundo espiritual, em novas vidas, em novas oportunidades, terão condições de aprimoramento. Há um romance muito ilustrativo, magnífico, da médium Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, e que explica em detalhes, né, todas essas situações. A questão da loucura, e é interessante que a loucura muitas vezes, sabe o que ela significa? Sabe qual é a causa da loucura? Uma forte perturbação espiritual, uma obsessão terrível em nível de subjugação, que quando a pessoa não é tratada vai causando males e lesões no próprio organismo, no próprio sistema nervoso central. Então há criaturas que nascem com algumas propensões e outras vão adquirindo isso através dos desatinos da vida, né? E que podem ser perturbados ou aumentados, inclusive, com hábitos de vida que são nocivos, inclusive com a própria bebida, né? Que pode exacerbar o desequilíbrio até uma atuação espiritual negativa. A propósito, né, Bezerra de Menezes, aquele que nasceu no interior do Ceará, mas que se destacou na cidade do Rio de Janeiro como médico dos pobres, como político e como espírita, ele escreveu um livro notável no final do século XIX, relatando o caso concreto de um atendimento de um filho dele. E o livro se chama A Loucura sob um Novo Prisma. E o que ele trata nesse livro? Ele mostra o tratamento que foi feito no filho que era considerado louco e que estava sendo internado nos antigos hospícios, como se falava no passado. Bezerra de Menezes, como médico, profundamente chocado com toda essa situação, buscou o apoio e o tratamento espiritual e conseguiu. E ao longo de vários meses, né, esse filho de Bezerra de Menezes foi atendido por uma equipe
de médiuns espíritas que atenderam, esclareceram aquelas entidades que estavam perturbando o jovem, evidentemente que causaram algumas lesões no seu organismo, mas ele voltou a ter consciência e voltou a se equilibrar. Então aí Bezerra de Menezes, ele escreve exatamente isso. A loucura, que era o diagnóstico dado ao filho, sob novo prisma, ou seja, mostrando que aquela loucura, na verdade, era resultante de uma forte pressão, atuação e subjugação espiritual negativa. E o jovem, quando foi liberto de tudo isso, voltou a ter consciência. Mas Bezerra de Menezes escreveu esse livro com base nas informações espíritas e com base, inclusive, nas primeiras pesquisas que se faziam no final do século XIX, né, na chamada metapsíquica, onde já comprovavam as manifestações de natureza espiritual. Então isso tudo é tratado também nesse contexto de bem-aventurados os aflitos. E aí Allan Kardec, ele coloca uma mensagem, porque nos capítulos ele também introduziu as instruções espirituais. Uma delas assinada pelo espírito de Lacordaire, que é intitulado Bem e o Mal Sofrer. E isso, essa mensagem, ela resume, né, toda essa dificuldade, a experiência, né, de estarmos submetidos ou convivendo com várias aflições, com o sofrimento, mas como bem suportar tudo isso, como superarmos tudo isso. Então, aí ele diz o seguinte, esse espírito, e dá um exemplo que era muito comum no passado, naquela época. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Então era aquele contexto do militar que precisava ir à guerra no século XIX. Assim somos nós espíritos também. Nós precisamos voltar ao cenário físico, reencarnar, sermos testados no campo de batalha das nossas vidas, enfrentando então surpresas, dificuldades, as aflições. E aí sim é que nós estaremos sendo testados e poderemos ser aprovados nessa vida ou termos ainda necessidade de mais experiências. Essa mensagem é tão importante e o espírito Lacordaire encerra esse texto com um comentário que nós vamos ler para sermos bem fiéis. Bem-aventurados os aflitos, pois pode ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então é muito bonita essa mensagem, o bem e o mal sofrer, do espírito Lacordaire, que nos dá realmente a orientação, o apoio e o estímulo, né, para irmos vencendo os vários testes, os vários problemas e ou aflições que tenhamos em nossas vidas. Mas também há uma mensagem ou uma instrução espiritual assinada pelo Espírito Santo Agostinho, que é intitulada O Mal e o Remédio, onde esse espírito ele comenta que a Terra é um lugar onde nós nos encontramos que não necessariamente é um paraíso de alegrias e de delícias, mas é o local onde nós vamos aprendendo, né, no convívio, no nosso dia a dia, onde nós estivermos. Então, no contexto da família, no nosso trabalho, no meio espírita, onde nós estivermos, é sempre um processo de aprendizagem importante para nós. E aí ele encerra a mensagem dizendo assim: felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoados por Deus.
mas significa o seguinte: aqueles que estão sofrendo, chorando, mas procurando compreender e ter resignação, sem entrar em desespero. Aí sim nós seremos beneficiados com a alegria da superação de todas essas dificuldades e dos problemas, né, que podem estar cometendo. Em verdade, então Allan Kardec deixa muito claro nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade não é deste mundo. Não é a característica do mundo que nós vivemos de provas e expiações o predomínio da felicidade. Ela muitas vezes ecoa de uma maneira falsa, né? Porque muitas pessoas confundem. Imaginam felicidade com um bem-estar, vamos assim dizer, econômico, financeiro ou de aparência. Isso não é felicidade. A felicidade, na verdade, é tranquilidade de consciência. Essa sim é que gera condições de felicidade. Tranquilidade de consciência em qualquer situação. É esse então o grande desafio que nós temos que suplantar. E Allan Kardec ele comenta também nesse capítulo das aflições a perda de pessoas amadas, as mortes prematuras, e que nós espíritas temos realmente grandes condições de compreensão de tudo isso através da certeza da imortalidade da alma, não é? Então Allan Kardec ele trata dessa questão em todas as suas obras. Nós somos espíritos imortais. Então vejam, a morte física ou a desencarnação significa a liberação do espírito. O corpo fica, mas o espírito continua a viver. Ele mantém a sua individualidade. Allan Kardec comenta isso, inclusive, em detalhes, num livro chamado O Céu e o Inferno, onde ele analisa várias mensagens espirituais lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e aí, ao analisar essas mensagens, ele chegou à conclusão que os espíritos que se manifestavam estavam em situações diferentes. Então ele chama isso de estados de alma. Então, estados de alma de espírito feliz, estado de alma de espírito infeliz, de suicida passando por muitos sofrimentos, de ateus, né, que ficaram surpresos que o mundo espiritual realmente existe, apesar deles terem negado enquanto encarnados, de espíritos arrependidos e muitas outras situações. Nós tivemos a felicidade e o privilégio de conhecer pessoalmente e de visitar durante mais de 20 anos o médium Chico Xavier, lá nos tempos em que ele residia em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, no Grupo Espírita da Prece. E lá nós acompanhávamos até altas madrugadas todo aquele trabalho que ele fazia com muita paciência de atendimento às pessoas. E ali chegavam a formar filas enormes de pessoas que vinham de todas as partes do Brasil. E alguns estavam ali em desespero porque haviam perdido um parente, um ente querido. E o Chico ouvia pacientemente, não necessariamente na mesma reunião, mas vinha a mensagem assinada por aquele espírito. Então são as chamadas cartas familiares. Nós assistimos, né, o Chico psicografar dezenas e dezenas de cartas familiares. E quando ele lia, né, em público, a família entrava lá numa situação de alegria e de emoção, porque reconhecia no texto lido por Chico Xavier que realmente era o morto querido que estava se manifestando. Há um teste que foi feito, inclusive uma pesquisa, né, por uma equipe de São Paulo sobre várias dessas cartas familiares, e elas eram longas, e detectaram que, em média, cada uma daquelas cartas tinha 21 pontos de identificação do espírito comunicante. Então é por isso que o familiar, quando escutava a leitura da carta, reconhecia, não é ele mesmo que estava escrevendo. E assim, eles mudaram as suas vidas. Então nós conhecemos várias situações, várias pessoas que chegaram lá em situação de grande angústia,
de desespero, de desencanto com a vida. E depois que receberam a mensagem, a carta familiar, dando a certeza da imortalidade da alma do seu ente querido, eles mudaram as suas vidas, retornaram para as suas cidades, mas de uma forma diferente, porque procuraram agora aproveitar o seu tempo, a sua disposição, sendo úteis, fazendo bem, ajudando instituições filantrópicas, não necessariamente só espíritas, porque não eram apenas espíritas que iam atrás de Chico Xavier para receber o alento, a certeza da imortalidade da alma. Então, esse capítulo, Bem-aventurados aflitos, quando fala da perda de pessoas amadas, de mortes prematuras, nós encontramos no Espiritismo exatamente a certeza da imortalidade da alma. O espírito continua a manter a sua identidade. O espírito continua a conviver muitas vezes, na medida do possível, com os seus familiares. Daí a importância que, nos casos desses de desencarnação, os próprios familiares têm que colaborar também com um pensamento positivo e com a sua oração, que vão ajudar, sem dúvida nenhuma, ao desprendimento e aos benefícios que o ente querido desencarnado possa receber. Mas deve haver, acima de tudo, essa condição que nós falamos das pessoas que foram ao Chico e que realmente alteraram o rumo das suas vidas, voltados ao bem e valorizando a oração e a bem-querença aos desencarnados, que são espíritos que continuam a viver, mesmo sem o corpo físico. Nessas circunstâncias, nós vamos ler aqui, chegando à parte final, né, dos comentários desse capítulo, que tem várias instruções espirituais, mas uma delas, curtinha, né, uma mensagem curtinha, assinada pelo Espírito São Luís, onde ele diz assim: esses sofrimentos, se referindo aos sofrimentos daqui da terra, os sofrimentos nossos, né, encarnados, as aflições, diz ele então, esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuírem para o bem-estar material do próximo, então ajudando ao próximo moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus, quer dizer, submissão à vontade de Deus, resignação, fé e certeza. Aí encerra o Espírito São Luís dizendo o seguinte: esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Então esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, ele é muito importante, inclusive, para os momentos que nós estamos vivendo no mundo, para as dificuldades que todos nós atravessamos nas nossas existências. Sugerimos, pois, a todos vocês, abram o Evangelho segundo o Espiritismo, leiam esse capítulo 5 dessa obra básica de Kardec e reflitam em todos esses ensinamentos. Até um próximo programa.